Aleluia. Deuteronômio capítulo de número 5. Nós vamos ler verso 12 a 17 apenas. E depois nós vamos ler um texto do Novo Testamento, que está em Romanos. Primeiro Deuteronômio 5, de pé como você está. Deuteronômio capítulo de número 5, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Acharam aí, gente? A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 5, 12. Perdão, Deuteronômio 5... 16, gente, perdão, 16. É os capítulo 5, mas o verso 16. Isso. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, o campo, o servo, a serva, o boi, o jumento, ou coisa alguma que seja do teu próximo. Agora em Romanos, de pé ainda como você está, Romanos, capítulo de número 13. Nós estamos lendo aqui os 6 últimos dos 10 mandamentos, falamos 4 no domingo passado, estamos lendo os 6 últimos das tábuas dos 10 mandamentos. E Romanos capítulo de número 13, a partir do verso 8, olha que interessante o que esse texto nos pontua, que é o pilar para essa noite. Paulo diz à igreja de Roma, capítulo 13, verso 8, não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor de uns pelos outros. Não deva nada, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo, o que está escrito? Tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, quais? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Qual que é o preceito que resume? Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vamos ler juntos essa frase? O amor é o cumprimento da lei. Jesus, tu és maravilhoso. E que presente é estarmos iniciando a nossa semana, primeiro dia da semana, na tua casa, para prestarmos um culto a ti, te adorarmos. E, ó Deus, podemos ouvir a tua voz, as instruções que o céu tem preparado, desde a eternidade, para o nosso coração nessa noite. Mais uma vez oro para que o Senhor tome a nossa mente, toda dispersão que possa gerar desatenção, nós repreendemos no nome de Jesus, e que o Senhor tome a nossa mente, ministre ao nosso coração a tua palavra que é poderosa e transformadora. Como ouvimos o testemunho ali no Renovada News, a tua palavra que tem o poder de nos transportar do império das trevas, nos libertar e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. É a voz do Senhor ao nosso coração. Então fale conosco através da tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom, pode permanecer aí com as luzes aí, que a gente, pelo menos essas que já estão aqui. Bom, nós vimos, eu não sei se deu certo, Cristina, os dois, deu? Então os irmãos podem ficar à vontade para colocar. Nós vimos sobre os 10 mandamentos, nós estamos nessa trajetória de aprendizado sobre os 10 mandamentos, as aplicações, para a gente poder se alinhar à vontade de Deus, e nós aprendemos com os 10 mandamentos, o segredo, ou as revelações de uma vida espiritual que agrada a Deus, como Deus, Ele de fato tem como propósito nos alinhar, para vivermos uma vida que o agrada, uma vida espiritual que o agrada. Os 4 primeiros mandamentos, pode colocar aquela tela oficial nossa, o próximo. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre o nosso relacionamento com Deus. Quais são eles? Vamos ler? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do sábado. Se você não esteve no domingo passado, acesse o nosso canal do YouTube para você entender, porque nós detalhamos cada um desses 4 primeiros mandamentos. Então, esses 4 primeiros mandamentos, eles falam da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus, como Deus deseja ser adorado.
A gente precisou entender isso. E o do 5º ao 10º, ou seja, os outros 6 mandamentos, eles falam sobre o nosso relacionamento com as pessoas. Eles tratam sobre o relacionamento, sobre o amor ao próximo. Como a gente deve portar, como a gente deve tratar e como a gente deve lidar com as pessoas que nós convivemos. E aí, quais são eles? Vamos ler do 5 ao 10. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, falso testemunho e não cobiçarás. Pode deixar a primeira tela, por gentileza. Então a estrutura desses 10 mandamentos, a estrutura dele compreende, se resume sobre amar a Deus e amar o próximo. E o próprio Jesus falou isso. Mateus 22, 36, um dos peritos da lei, fariseus, querendo colocar Jesus à prova, Mateus 22, verso 36, diz assim: mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Tem todos ali, os 10 mandamentos. Qual o maior? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é o quê? Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. E também os profetas. Ou seja, o que eu gostaria de destacar, melhor dizendo, nessa palavra introdutória. A completude de uma vida espiritual saudável. A completude de uma vida espiritual que agrada a Deus, ela é tanto vertical quanto horizontal. Uma pessoa que tem uma vida espiritual que agrada a Deus, alinhada com os céus, que é uma vida espiritual realmente coerente, ela é tanto vertical, cumprindo os 4 primeiros mandamentos, vertical, no meu relacionamento com Deus, quanto horizontal, os 6 últimos mandamentos, ou seja, do meu relacionamento com o próximo. Então as 2 áreas, elas precisam andar alinhadas. Não existe uma vida espiritual saudável onde uma está assim alinhada e a outra desalinhada. Nós não teremos uma vida, se eu cultivo, por exemplo, a esfera vertical. Eu sou uma pessoa que faço devocional, eu sou uma pessoa que leio a Bíblia, eu sou uma pessoa que sirvo na igreja, ou seja, eu estou cultivando a esfera vertical, mas eu não alinho a esfera horizontal, eu não posso dizer à luz da palavra que eu tenho uma vida espiritual saudável. Eu posso, mas eu oro, eu profetizo, mas se você não honra os seus relacionamentos, não anda alinhado com aquilo que Deus fala, não cultiva relacionamentos saudáveis, a nossa vida não está espiritual, não está saudável. E vice-versa, ou seja, não tem como eu dizer que eu tenho uma vida espiritual saudável também, se eu me relaciono bem com pessoas, mas eu não tenho tempo com Deus. Pastor, não, meu casamento é nota 1000, eu estou, amém. Meu casamento é uma bênção, dou bem com as pessoas, eu sou uma pessoa bem nos meus relacionamentos, não tem nada contra ninguém, mas se você não dedica tempo com Deus, a sua vida espiritual, ou a minha vida espiritual, ela não está saudável. E isso é a realidade, eu falei no domingo passado, porque tem pessoas que pensam, não, eu não roubo. Tem pessoas que falam, eu não mato, não prejudico ninguém, não faço mal para as pessoas. Sempre que eu posso, eu ajudo o próximo. Mas isso não garante a nossa salvação. Porque a salvação, nós falamos no domingo passado, ela não vem pelas obras, mas ela vem pela graça de Deus. Por meio da fé em Cristo Jesus. Então, eu preciso também ter um tempo com o Senhor. Se eu me dou bem nos relacionamentos, mas eu não tenho tempo com o Senhor, eu não adoro a Ele da forma como Ele nos ensina a adorá-lo. Quando nós falamos sobre as imagens de escultura, que fala sobre a forma certa de adorar o Deus certo. A gente instruiu-se sobre isso. Se eu não cultivo esse tempo com Deus, há algo distorcido, eu estou vivendo num engano. Eu estou vivendo um engano. E ao mesmo tempo, como disse agora há pouco, se eu também sou uma pessoa de oração, mas não tenho relacionamentos, não amo pessoas, eu tenho uma deficiência na minha vida espiritual. Por fim, carregar o equilíbrio entre vida com Deus e relacionamento com pessoas, eles fazem parte dessa completude. Por quê, gente? Porque as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. O João estava até brincando comigo, o diácono João, até brincando comigo, falou, pastor, sabia que tem uma parte da Bíblia que não é inspirada?
Eu falei, não, mas a Bíblia fala que toda escritura é inspirada. Não, tem uma parte da Bíblia brincando. A parte da Bíblia que não é inspirada. Foi qual? Dos 10 mandamentos. Por quê? Ela não foi inspirada, ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Ou seja, foi o próprio Deus que escreveu, não foi uma inspiração, né, que veio ali, lógico que é uma brincadeira, mas dizendo assim, aquela parte foi escrita pelo dedo de Deus. E o mesmo dedo de Deus que escreveu nessa aliança, para não fazer a imagem de escultura, é o mesmo Deus que fala para a gente não falar mal do outro. Está na mesma tábua. Não darás falso testemunho do próximo. Então a forma como eu falo das pessoas, a forma como eu trato as pessoas, eu gostaria de trazer esse destaque, é tão espiritual quanto o tempo que eu invisto em orar. A forma como eu lido com a Lu, que eu lido com a Helena, eu lido com um desconhecido na rua, eu lido com um funcionário, com um patrão, ou a forma como eu comento sobre pessoas quando elas não estão presentes, é tão espiritual diante de Deus, quanto o tempo que eu estou aqui levantando as mãos, cantando e servindo. Ambos, seja no amor a Deus ou no relacionamento com o próximo, estão nas mesmas tábuas dos 10 mandamentos. Está lá do 1 ao 10, o mesmo dedo que escreveu, o dedo de Deus. Então eu preciso entender isso. Uma coisa que a gente sempre disse, que a gente precisa entender, é que os nossos relacionamentos com pessoas, eles são não meramente convencionais, não são apenas rotineiros, eles são espirituais. E uma frase que eu já compartilhei algumas vezes com os irmãos é: a gente não pode achar que a gente é cheio do Espírito Santo, porque a gente está falando em línguas, quando a gente não tem capacidade de segurar a língua que tem, quando está fora da igreja. Eu não posso dizer, sou cheio do Espírito Santo que eu falo em línguas, mas não segura a língua que tem lá fora. Não pode dizer, porque o texto bíblico, o mesmo texto que fala sobre adoração a Deus, fala sobre relacionamento com pessoas. Quem está entendendo, está comigo, diz amém. Olha como é importante os relacionamentos interpessoais para a vida espiritual saudável. É tão espiritual que aprove Deus, a maior parte dos 10 mandamentos se dedica ao quê? Ao relacionamento vertical ou horizontal? Ao relacionamento, maior parte. 60% dos 10 mandamentos tem a ver com relacionamento com pessoas. De tão espiritual que é o relacionamento com o próximo. É tão espiritual o relacionamento com o próximo que 1 João 4, 20, 21, fala que não tem nenhuma possibilidade de eu declarar, eu falar assim, eu amo a Deus, se eu odeio meu irmão, se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. É uma espiritualidade que não existe, é um engano. Se eu carrego ódio do meu pai que fez algo, da minha mãe que fez algo, de alguém que me feriu, e digo que eu amo a Deus, a Bíblia está falando, é mentiroso. Porque os nossos relacionamentos com pessoas, eles são tão espirituais quanto o tempo que nós estamos aqui dedicando em oração ao Senhor. A Bíblia diz: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando Jesus resume os 2 grandes mandamentos, que nós lemos agora há pouco, ele coloca o primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar pessoas, metade ali, no mesmo peso. O mesmo peso. 1 João 1,7 ratifica essa verdade, falando sobre que olha que interessante, gente, a nossa comunhão com Deus, ela é comprovada, ela é ratificada, que eu de fato ando com Deus, que Cristo mora no meu coração, na forma como eu relaciono com as pessoas. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, então eu estou andando na luz que é Cristo, como Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente não, é tão expressivo. Olha, o sangue de Jesus nos purifica quando eu ando na luz, e o texto diz, e tenho comunhão com as pessoas. Comunhão com as pessoas.
E aí o sangue de Jesus me purifica. Você lembra da oração do Pai Nosso? Vamos fazer junto? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como, olha na oração modelo, perdoai as nossas, assim como. Ou seja, esse perdão de Deus vem na medida, de alguma forma, com o perdão que eu libero para o outro. De tão espiritual que é. E a principal missão que Jesus nos deixou para essa terra foi justamente para quê? Em relação a pessoas, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a vida espiritual, ela é evidenciada também pela qualidade dos meus relacionamentos interpessoais. E se mergulharmos um pouco mais, você vai ver no Novo Testamento 36 imperativos que se resumem em 25 mandamentos recíprocos. Ou seja, mandamento é uma ordem, não são sugestões divinas. Não é a sugestão que foi dada por Paulo lá, mas inspirada como ordem. Onde esses mandamentos dizem, amem uns aos outros, aceitem-se uns aos outros. Vem com as palavras uns aos outros. Saúdem uns aos outros, sujeitem uns aos outros, suportem uns aos outros, não julguem uns aos outros. Voltado para o relacionamento com pessoas. Então, por que eu estou dando essa ênfase? Para que a gente possa entender que relacionar bem com as pessoas faz com que a gente amadureça o nosso relacionamento com Deus. Faz com que a gente depure o nosso relacionamento com Deus. Quando eu respeito as autoridades, quando eu respeito os meus pais, quando eu valorizo as pessoas, quando eu ajudo as pessoas, quando eu me alegro com a conquista das pessoas, é muito mais do que você ser coerente, é espiritual. Isso fala do nosso relacionamento com Deus. Então, quando você se importa com pessoas, diga comigo, quando eu me importo com pessoas, eu elevo a minha intimidade com Deus. Guarde isso. Quando eu me importo com pessoas, eu elevo a minha intimidade com Deus. O primeiro deles diz, honra o teu pai e a tua mãe. Em Êxodo 20, 12 diz, honra o teu pai e a tua mãe. Vamos dizer juntos essa frase? Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa também, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então o quinto mandamento, ele inicia essa segunda tábua da lei, e aí ele fala justamente sobre o primeiro amor da nossa vida. Ele já começa a trabalhar ali do específico para depois para o geral. Ele começa a trabalhar o primeiro amor da nossa vida, que é tributar honra, amor, fidelidade ao pai, bem como à mãe. E ali de alguma forma nos expressa, nos amplifica a todos aqueles que têm essa autoridade sobre a nossa vida familiar, emocional. E por que eu fico pensando? Porque começa essa segunda parte dos 10 mandamentos, começa falando sobre honrar pai e mãe, porque tudo que acontece na sociedade começa aonde, gente? Aonde começa? Me ajuda aí. Na família. A família é a célula mãe da sociedade. A família, ela antecede a igreja na criação, antecede o Estado. Pois que Deus criou o mundo, o que ele foi fazendo na criação, ele criou o homem, a mulher, estabeleceu ali o casal, a família antecede todas as coisas. É na família que o nosso caráter ele é formado. Então se um filho, que todos nós somos filhos aqui, nem todos são pais, mas todos aqui são filhos. Então é para todos nós. Se um filho não aprende a respeitar, a honrar, que na palavra no original grego significa tratar com valor, com honra, pai e mãe, não vai aprender, não vai conseguir honrar, respeitar nenhuma outra autoridade social. Não consegue respeitar professor, não vai conseguir respeitar policial, não vai conseguir respeitar outras autoridades, porque se ele não aprende esse pilar básico que é a família, ele sofre distorções violentas. E a gente vê quantas pessoas na atualidade têm dificuldade de lidar com autoridades, de lidar com autoridade eclesiástica, de lidar com autoridade dentro de sala de aula. Quantas pessoas hoje têm essa dificuldade, gente? Por que as pessoas têm dificuldade? Você pode parar para analisar.
muito, mas muito provavelmente existe um nível de distorção muito grande no relacionamento com os pais. Pode observar, quem carrega espírito de rebelião, de dificuldade com lidar com liderança, de lidar com autoridades da sociedade, ele tem distorções, muito provavelmente, distorções significativas no relacionamento com os pais. Por isso que o texto diz justamente a honrar o teu pai e a tua mãe, porque é o nosso primeiro amor, é a nossa primeira conexão de autoridade. Então o que significa honrar os nossos pais? É você respeitar a posição que eles carregam sobre a sua vida, é aprender a ouvir ativamente, é aprender a acolher os conselhos que o pai dá, e que às vezes a gente pensa, isso é da sua época. Mas os conselhos são carregados de princípios. Aprenda a ouvir os seus pais. Isso fala da nossa vida espiritual. Quando eu não grito, quando eu honro, quando eu obedeço, eu estou elevando a minha intimidade com Deus. É aprender a ouvir. Certamente a gente não vai ter uma família feliz se a gente não aprender a tratar os pais com respeito. A gente não tem uma família feliz. Quantas vezes eu já ouvi conselheiros falando sobre isso, né? Você quer saber sobre o seu namorado aí, se ele é um homem, um marido que vai cuidar de você, vai lá e conheça, fica um pouquinho na casa dele, já ouviu? A menina quer casar com um rapazinho lá, vai lá e conhece, fica um pouquinho nesse ambiente dos pais, vê como ele trata a mãe dele, vê como que ele trata o pai dele, porque muito provavelmente ele vai tratar você nesse nível para mais agressivo, para pior, porque ali é a mola mestre sobre a autoridade acerca da nossa vida. Então é respeitar, é amar, é valorizar. Olha Provérbios 31, gente, permita-me ler esse texto. Provérbios 31. Não anotei aqui, eu vou achar Provérbios 31, verso 28, diz assim: seus filhos, falando da mulher virtuosa, seus filhos se levantam e chamam de abençoada. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E seu marido também, e ele a louva. Olha só, valorizando, os filhos levantam e elogiam, chama sua mãe de abençoada. Olha que privilégio, tantos filhos talvez estão aqui, têm o privilégio de ter pais cristãos. Seja grato, valorize. E Provérbios 31 que nós lemos nos mostra aqui que esse ambiente familiar, ele tem que ser regado de elogio. Ele levanta e fala: que abençoada a minha mãe. Ou seja, nós precisamos tornar o nosso ambiente familiar um ambiente de elogio, de valorização. Isso é manifestação de honra. É honrar, é você obedecendo os seus pais. Então nós precisamos olhar sobretudo nessa geração em que está acontecendo se eu posso dizer, uma filholatria. É onde os filhos estão se tornando reis, onde os filhos estão ditando regra nas casas. E a gente precisa começar a perscrutar sobre isso. E você, filho, que talvez tenha se posicionado como um reizinho na sua casa, você precisa entender esse mandamento, um mandamento escrito pelo dedo de Deus, que fala do nosso relacionamento com Deus, que fala sobre honrar os nossos pais. Eu honro o pai quando eu não faço nada para prejudicá-lo, quando eu ajo positivamente, eu não tenho que para fazer-lhe o bem. E esse é o único mandamento com promessa, porque o texto diz assim: para que você tenha vida longa na terra que o Senhor te dá. Lá em Deuteronômio fala que você tem a vida longa na terra que o Senhor te dá. Alguns intérpretes dizem assim: isso é para o povo de Israel, porque é na terra que Deus deu para eles, é para aquele tempo. Só que quando você lê em Efésios 6, repetindo isso, diz: honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, é para nós. Isso traz longevidade. As coisas vão bem quando eu aprendo a honrar, a valorizar, a ouvir. Eu fico pensando quantos filhos não estariam nas drogas se ouvisse os seus pais. Quantos filhos não estariam talvez perdidos no mundo se ouvisse os seus pais acerca das amizades que eles estão fazendo,
Acerca de um namoro, quantos filhos não teriam talvez uma vida emocional, sentimental e quem sabe até mesmo um casamento traumático, se tivesse ouvido os seus pais. Então honre tanto o pai quanto a mãe, honre o ventre que te gerou. E a Bíblia não diz para a gente honrar pai bom, gente. Honra pai e mãe. Vai ter pai difícil, vai ter mãe difícil. Quanto que eu devo obedecer, pastor? Toda vez que o conselho está alinhado com a palavra. Se são conselhos alinhados com a palavra, obedeça. Você está falando e nós estaremos trilhando sobre um mandamento de Deus. E eu tenho assim, uma das missões pastorais, desafios da missão pastoral, é ter que muitas vezes estar em ambiente de velório. E não são poucos. Que infelizmente eu vejo filhos se lançando e pedindo perdão para pais, porque não falaram, não fizeram, ou magoaram o coração do pai em vida e agora ali tentando arrancar um trauma que vai ficar na sua alma. Lembro até hoje em um dos nossos acampamentos, depois que eu ministrei uma palavra, um jovem correu até mim, um jovem estudante, se me falha a memória, até de medicina, e ele agarrou em mim e começou a chorar, e eu falei sobre essa questão de família no acampamento, nesse acampamento, alguns anos atrás. Ele falou, eu não conhecia, parece que era uma das poucas vezes que eles tinham começado a ir na igreja há pouco tempo. Ele falando, pastor, eu fiz isso com meu pai, eu entristeci o meu pai, e começou a lamentar. Eu falei, não filho, para terminar aqui, você liga, você pede perdão, não perca esse momento. E ele falou, meu pai faleceu há 2 anos. Como que eu faço? E ali começou em oração, meio que liberar perdão para o pai. Orando, pendurado aqui. Nós fizemos um momento, um outro pastor Gesiel Gomes no último acampamento, né? Fez um momento com os pais assim, em que os filhos foram ligando ali para os pais no momento. Meu Deus, filho que às vezes tentava ligar, mas chateou tanto o pai que o pai não queria atender a ligação. Pai também com falta às vezes de sabedoria. E aí eu liguei do meu telefone para não achar que é o filho. Não, seu filho está aqui, por que está acontecendo alguma coisa? Os pai, me perdoa. E o coração vai sendo quebrantado, o Senhor vai enchendo, e é uma manifestação de presença de Deus tão grande, porque quando a gente anda por princípio, gente, a graça de Deus, a presença de Deus é derramada sobre nós. Então não sei se você porventura está aqui nessa noite e carrega algo no seu coração que você precisa alinhar no seu relacionamento com os seus pais, mas não deixe para amanhã. Talvez ele fez algo que te rejeitou, não quis a sua vida, te desprezou, mas você está vivo, o Senhor sonhou com você, e ele foi um instrumento de Deus para que você pudesse estar com vida. Então honre o ventre que te gerou, cumpra o princípio, não por sentimento. A gente não cumpre o princípio baseado em sentimento, porque a Bíblia manda a gente perdoar os nossos inimigos. Quem é que vai ficar confortável de algo, de um inimigo que fez algo contra nós? Você não obedece por sentimento, a gente obedece debaixo de um princípio. Não se espera sentir para fazer, a gente obedece mesmo sem sentir. Sai da tua terra e vai para a tua parentela, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mesmo num desconforto, eu ando sobre a obediência. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás. O texto diz, o 6º mandamento, não matarás. Ou seja, o valor à vida aqui sendo destacado. E esse mandamento, ele trata sobre justamente essa questão que nos proibimos de tirar a vida da pessoa, esse diretamente ligado, tirar a vida da pessoa, com vingança, com lucro, vantagem. E aí a gente sabe que por vários motivos a gente não pode ter esses ataques, né? Eu sei que é um assunto que passa livre de muitos de nós. Não matarás. Afinal, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu cometo ali esse assassinato, eu estou cometendo um atentado contra a imagem e semelhança de Deus. E quem é o dono da vida, gente? É o Senhor que é o dono da vida. É o Deus que protege a nossa vida. Então, o que Deus está nos ensinando, não matarás, é nos fazendo dar o real valor, o verdadeiro valor à vida humana. Só que talvez muitas vezes a gente não mata alguém externamente, mas nós vimos a onda rodando de pessoas que matam bebês no ventre. Não matarás.
é não tirar a vida humana. Não só no nível de atirar, matar alguém ou mandar alguma coisa como essa. Mas a vida que gerou a gente, a Lu grávida, entrando nos 4 meses. Logo que descobrimos, não sei se me fala a memória, 8 semanas nós estávamos lá já ouvindo o coração do Lucas. 8 semanas. Bate rapidinho. Menos de 2 meses, 2 meses e pouquinho. Um coraçãozinho já formado, uma vida já formada. A gente precisa ter cuidado para não ser envolvido nessa cultura de morte. As pessoas precisam perscrutar o coração. Você vê gente tirando a vida do outro por causa de time de futebol. Eu tenho até hoje a imagem da época que eu torcia lá São Paulo, Palmeiras, esses negócios. Lembro de um jogo do São Paulo e Palmeiras 200 anos atrás, que teve gente batendo, matando no estádio, briga no estádio. O cara não conhece o camarada. Vai lá e chuta e mata por causa de um time. Cultura de morte. Tanta gente no trânsito. Dá voz à emoção. Já tivemos em Valadares, desce, moda e mata outra pessoa, agride. Pessoas que não entendem o valor da vida humana. E essa vertente que bate no ventre da mulher, essa vertente do não matarás, que muitas vezes assola o coração de uma pessoa que está entristecida, e muitas vezes quer cometer a quebra desse mandamento contra a própria vida. E quantas às vezes homens e mulheres, jovens e adolescentes, sendo tomados por desejos de suicídio, desejos de tirar a vida, começa a cortar a borderline por causa de agulhas na alma, decepções nas emoções. E aí o diabo muitas vezes vem e lança dados para tentar arrancar a sua vida. Mas em nome de Jesus, essa noite, essa cultura de morte não vai governar a sua mente, não vai governar o seu coração. E eu quero declarar no poder do nome de Jesus, não vai governar a sua família, em nome de Jesus. Eu não sei, talvez tenha pessoas no seu ambiente familiar que já tiraram a vida. Eu tenho. Eu já tive a triste realidade de viver lá no seminário e ter um colega meu que tirou a própria vida. Que às vezes está sentado perto da gente e a gente não sabe o que está passando no coração. Então, em nome de Jesus, toda seta do inimigo tentando gerar morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Os pais não conseguem cercar os seus filhos, adolescentes, no quarto quando estão na rua, mas eu declaro em nome de Jesus, o anjo do Senhor vai cercar os teus filhos, vai livrá-los de todo mal. Praga alguma chegará à tua tenda, mal algum te alcançará, porque o Senhor teu Deus dará ordem ao teu respeito para te livrar de todo mal. Não matarás. Cuide daquilo que Deus está gerando. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite, pensamentos suicidas serão trocados por pensamentos de vida. Pensamentos suicidas serão trocados por pensamentos de vida, no poder do nome de Jesus. Algo que passava como pensamento de morte, eu quero declarar que vai passar na sua mente, no seu coração, o pensamento de ganhar vidas, de gerar vidas para o Senhor. Não matarás. E o texto bíblico, Jesus interpreta com profundidade em Mateus 5, 21 e 22, e diz: ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, porque quem matar alguém está sujeito a julgamento, mas eu porém lhes digo, qualquer se irá contra seu irmão, qualquer que o seu, o que, irmão? Se irá contra o seu irmão, estará julgando, sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, cá, será levado a tribunal. Ou seja, talvez a gente não cometa o assassinato físico externo, mas muitas vezes a gente mata a gente no nosso coração. E todo assassinato externo começa onde? No coração. Jesus está dizendo, está dito lá, não matarás? Eu porém lhes digo, se você se irá carregar ódio no seu coração. Então talvez você olhe para o mandamento daquele dizendo não matarás, você, pode passar, estou livre. Será que eu estou livre?
Será que eu e você estamos livres desses mandamentos? Ou será que tem alguém que te prejudicou na sua vida profissional? Será que tem alguém que criticou, que denigriu? Será que alguém que fez mal contra você e você não aguenta nem pensar no nome dessa pessoa? Carrega ira no coração. Então sabe o que Jesus está chamando hoje para que nossa vida espiritual agrade a Ele? Libere perdão para quem te feriu. Entenda uma coisa, algo que eu falei, lembro lá quando a gente estava lá no distrito. Eu não entrego para o outro o que eu recebo para o outro. Quando eu tenho um encontro com Cristo, eu entrego para o outro aquilo que eu recebo de Deus. Você não vai entregar para as pessoas, mas fulano fez isso. Você não vai entregar para ela aquilo que você recebeu dela. Você vai entregar para ela aquilo que você recebeu de Deus. Amor, graça, perdão, misericórdia que se renova a cada manhã. E deixa eu dizer, qualquer prejuízo que tenha feito comigo ou com você é ínfimo diante das nossas dívidas para com o nosso Deus. Porque o meu pecado e o seu pecado é imperdoável diante de Deus. Imperdoável, impagável. Melhor expressão. O meu pecado e o seu pecado diante de Deus é o quê? Impagável. Somente pelo sangue de Jesus que nós somos purificados de todo pecado. É impagável. Então qualquer perdão que eu libero é mínimo diante daquilo que eu recebi. Não matarás. Honra teu pai e tua mãe. Não adulterarás. Não adulterarás. Ou seja, o texto nos mostra que é uma violação ao leito conjugal, porque Deus nos criou para ter relações monogâmicas, é homem e mulher, e o que Deus ajuda é que não separe o homem. Então todo o envolvimento emocional, físico, sexual com uma outra mulher que não seja sua esposa, ou com outro homem que não seja sua esposa, é uma quebra desse mandamento. É uma quebra desse mandamento. A gente precisa blindar o nosso coração nessa noite. E aí, eu orando sobre isso, lendo sobre essa palavra, e Deus disse no meu coração: cuidado, a gente precisa ter cuidado com as amizades próximas com uma pessoa do sexo oposto. Cuidado. Uma frase do presbítero Mateus até diz sobre, baseado no versículo, fuja da aparência do mal, coloque um limite no limite. Falei para os jovens isso. Limite está aqui. Não vou andar na linha, não vou ficar com ela, é só conversar, não tem nada a ver não. Sai fora, coloca um limite no limite. Não vai andar, não, fuja da aparência. O que parece mal, fica longe. Guarde o coração. Guarde aquilo. Cuidado com as conversas no WhatsApp. Quantos casamentos têm entrado numa ruína por causa de conversas de níveis emocionais, sentimentais com uma pessoa que não é a sua esposa, com o seu esposo, em directs do Instagram. Cuidado, fuja da aparência do mal. Gente, a Bíblia diz que o diabo a gente resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo eu faço o quê? Eu resisto. Mas a carne, o que eu faço? Foge da imoralidade, foge da carne. Diga comigo: o diabo eu resisto, a carne eu fujo. Faz assim comigo: eu fujo. O diabo eu resisto, sai, em nome de Jesus, eu repreendo, eu resisto a ação maligna ali. Mas a carne eu fujo. Lembra do José, né? Deixa minha roupa, corro risco de ser preso como foi, mas eu não posso estar nesse mesmo ambiente como mulher. Às vezes as pessoas falam: pastor, me dá uma aconselha, eu preciso conversar, uma pessoa do sexo oposto. Mambete mesmo participa de um monte de atendimento. Eu falei: olha, eu não atendo uma pessoa do sexo oposto sozinho. Não atendo. Não, mas não atendo. Ou a Lu vai estar, ou a irmã Bete, que sempre me acompanha, né, irmã Bete? Vai estar. Eu não atendo. Não dou carona para uma pessoa do sexo oposto do meu lado. Minha esposa vai ali, tem que ter alguém do meu lado. O que é isso? A gente fugir da aparência. Eu sou pastor. Meu irmão, quem está de pé tem que se cuidar para que não caia. Mesmo que não tenha histórico quanto a isso, a gente precisa ter inteligência bíblica e emocional. É fugir da aparência do mal. O Sansão tinha unção. Eu falei com os meninos no dia do culto dos jovens. Sansão foi um Sansão. O cara tinha unção, tinha um chamado, foi fruto de um milagre. A mãe era estéril.
já foi consagrado desde o ventre, recebeu um dom que ninguém recebeu na Bíblia toda, uma força descomunal que só ele tinha, mas por causa de brincar justamente sobre isso, e se envolver com aquilo que os olhos eram atraídos, morreu como um palhaço, um cara chamado para ser um libertador. Então a gente precisa, como a Bíblia diz, vigiar e orar. E é justamente sobre esse texto: não adulterarás. E aí a gente vê quantas famílias, quantos filhos estão destruídos, quantos casamentos, quantos traumas emocionais, familiares e geracionais. Passa de uma geração para outra. Quantos traumas? A partir de uma entrada, de uma abertura, de uma brecha, justamente sobre um mandamento como esse que é quebrado. E entre as 3 maiores causas de divórcio está justamente a infidelidade conjugal. E na época do tempo bíblico era uma ofensa tão hedionda que as 2 pessoas morriam o quê? Apedrejadas. Na época de tão hedionda. Aí Jesus pega o mandamento, Mateus 5:27, já estou caminhando para encerrar. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Aí o negócio vai estreitando, né, gente? Isso é bom demais. Quando estreita fica melhor ainda. Porque Jesus vai guardando nosso coração, livrando a gente de tantos males. Quando ele estreita. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí se o seu olho direito o fizer pecar, o que tem que fazer? Arranque-o. Só o pessoal pegar a literalidade dessa palavra, vai dar gente aqui assim, ó. O que esse texto está falando? A gente precisa tratar seriamente, de forma radical com o pecado. Tratar de forma radical, arranque. Ou seja, se desvencilhe de qualquer coisa que possa fazer você cair nessa ação maligna. Se a tua mão direita o fizer pecar, corte. Eu estava aqui representando, mas de repente vai chegar assim, né? E você sabia que 85% dos nossos pensamentos é construído por aquilo que a gente ouve e daquilo que a gente vê? Aquilo que a gente vê e ouve. E o quanto que a pornografia tem pegado a torta e a direita e destruído casamentos e vidas de jovens e adolescentes, a vida espiritual, o ministério de tantas pessoas. Justamente por não observarmos com temor esse mandamento. Que o Senhor guarde a nossa vida, guarde o nosso coração. Que o Senhor livre as famílias aqui, que o Senhor livre os casamentos, no nome de Jesus. Isso destrói famílias, isso acaba com a reputação, isso destrói lares. Fora que há uma atuação maligna, uma ligação de alma no adultério. Eu lembro que a Lorena compartilhou sobre isso, essa questão espiritual, da ação de um demônio chamado pombagira. Meu Deus! Então por isso que as coisas dos relacionamentos interpessoais, elas são altamente espirituais. Vamos, para a gente poder finalizar. Então pensamento, palavra, vai tendo cuidado com aquilo que entra para o seu pensamento através daquilo que você vê, palavras, atos. E eu vou encerrar: não furtarás. Não furtarás. E o texto diz: não darás falso testemunho e não cobiçarás. Esses são os 3 últimos. Pode vir, ministério de louvor, pode preparar o ambiente aí. Eu quero orar. Eu quero orar nessa noite sobre nós, para que o Senhor nos livre dessas ciladas do inimigo. O texto diz: não furtarás. É justamente essa defesa, só para a gente resumir, uma defesa àquilo que Deus deu ao outro. Deus deu ao outro. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode ter, eu até anotei aqui, roubos muitas vezes indiretos. Pastor, eu não roubo ninguém.
Mas às vezes a gente rouba na sonegação, de forma consciente, intencional. Não roubarás. A sonegação de uma empresa. Às vezes a gente faz roubos indiretos na nossa forma, procurando dentro da própria empresa, tirar vantagem do outro, de forma daquilo que pertence ao outro. Às vezes a gente acaba roubando, por exemplo, um funcionário. A gente precisa trabalhar com excelência. Às vezes o patrão te paga lá por hora, e aí você pega a hora, morcega, fica no celular, está roubando a hora que o patrão te pagou. Talvez a gente não comete o furto de colocar lá, né, igual nos filmes lá, mas a gente comete outros que vão como capuz na nossa mente. A gente precisa alinhar a nossa vida com Deus. Quando eu compro e não pago intencionalmente, sabendo que eu não tenho condições de pagar e compro, você está tomando posse de uma coisa que pertence à empresa. Quem está comigo aqui? Tem alguém? Irmãos, a porta é estreita, mas ela guarda o nosso coração, a nossa reputação, o nosso caráter, para a gente se tornar cada dia mais parecido com Jesus. O que as pessoas estão precisando de ver não é de um bom pregador, é sermões em sapatos. É um pai que carrega a palavra, que crê. É uma mãe, é um filho, é um jovem, é um empresário. É isso. O que o mundo está precisando ver são sermões em sapatos. Não é a gente ficar aqui ocupando o tempo com aquilo que eu conheço, mas é aquilo que eu vivo. Porque aquele que ouve e não pratica, constrói casa sobre areia. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não guardar ira, libera perdão. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Quer atualizar aqui para a gente entender? Não pratique fake news. Não fale daquilo que não é verdade. Não fala da pessoa uma coisa que nem tudo que você fala do outro é uma verdade. Quando a gente fala sobre alguém, mal de alguém, criticando alguém, preste atenção nisso. Você está dizendo mais sobre você do que sobre a pessoa que você está falando. Entenda, para que Deus nos ensine a guardar a nossa boca. Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando mais sobre mim do que sobre a pessoa que eu estou falando mal. Porque a boca fala, o coração está cheio. O que eu falo do outro pode ser uma verdade ou pode ser uma impressão minha. Mas o que eu ponho para fora em falar mal do outro está revelando meu coração. Quem está comigo? Então o texto diz: não darás falso testemunho. Mentira. Não diga mentira sobre o outro. Não negue ali aquilo que é verdade. Você comprou, mulher? Quanto custou esse vestido? Custou só R$100. Prestação nas casas 36 vezes. Vigia. Não vou falar nem quem é o pai, né, da mentira. Cuidado, menino. Cuidado, os meninos que estão namorando. Cuidado. Se a menina mente para o pai para sair com você, para encontrar com você, cuidado. Porque quando casar vai mentir para você para ficar com outro. Porque o princípio é o mesmo, tá quebrando um princípio. Só vai mudar de gente. Quem está comigo ainda? Não darás falso testemunho. Que o Senhor guarde os nossos lábios, gente. Que o Senhor guarde os nossos lábios. Guarde a nossa vida. Não cobiçarás. E esse é o pecado que encerra os 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa,
bonita do teu próximo, bonita por minha conta. Porque para você cobiçar é porque é algo bom, né? Não cobiçar, não cobiçar, não cobiçar. E esse é o único pecado que a gente vê que ele é interno e não externo, né? Que é a cobiça, o matar e etc. São ali declaradamente externos. Esse já é aquilo que nasce dentro do coração. Porque Tiago 1:13-15 diz que todo pecado ele começa com a cobiça no coração. É esse desejo. É o que o diabo tratou com Eva lá no jardim. Olha essa daqui, essa árvore. Aí ela tem todas as árvores, mas ela quer experimentar daquela que não pode, cobiçando algo, desejando algo daquilo que não podia, de que não era seu. Para a gente poder encerrar isso, esse último, o remédio para que essa cobiça pelo funcionário do outro, pela esposa do outro, pelas propriedades do outro não aconteça no nosso coração, a gente precisa ter gratidão na nossa vida, ser grato por aquilo que a gente tem. Uma palavra mágica, se eu posso assim dizer, ou preciosa, melhor dizendo, é a gente entender sobre contentamento. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Você quer ter saúde para o seu coração, para que a cobiça não tome conta do seu coração? Comece a celebrar a conquista dos outros. Vai meio forçado no início, mas fica feliz. Você está com um celular novo. Bênção, meu irmão. O meu é o 5, o seu é o 22. Glória a Deus. Trabalhar o seu e o meu coração. Comprou uma casa, glória a Deus. Comprou um carro, glória a Deus. Está prosperando a empresa. Começa a falar mal, não, deve estar roubando, deve estar fazendo não sei o quê, também fez isso. Para. Aceita no seu coração aquilo que você tem, seja grato, que Deus vai honrar a minha e a sua vida. Irmãos, o que a gente precisa entender é que a forma como a gente lida aqui no dia a dia é tão espiritual quanto esses minutos que nós temos aqui. E olha que a nossa exposição aos relacionamentos são praticamente quase 24 horas por dia. Então o tempo todo você pode melhorar. Eu posso melhorar a minha vida de intimidade com o tempo todo. Você vai sair dali, o que você vai falar? Do culto, o que você vai falar das pessoas? Você vai ter oportunidade ou de piorar a sua vida com Deus ou de melhorar. Está aí. Amanhã, quando você chegar em casa, quando você for almoçar, quando você for entrar no trabalho, o tempo todo. Porque os relacionamentos interpessoais, eles são espirituais. E eu quero declarar relacionamentos saudáveis, famílias abençoadas, e uma igreja que é a expressão da glória de Deus nessa cidade, nos comércios, nas escolas, nas faculdades, para a glória do nome de Jesus. Você pode colocar de pé? Aleluia! Espírito de Deus, nós vamos andar. Você vai cantar do Jesus? Era esse mesmo que eu ia pedir. Jesus é bom. Meu Deus, oh Jesus, a tua palavra é poderosa. Tua palavra é poderosa, tua palavra é poderosa. O Senhor vai nos dar em nome de Jesus, cada dia mais, homens e mulheres maduros em Cristo, um coração alinhado com o céu, uma vida espiritual que agrada ao Senhor, uma vida espiritual que agrada ao Senhor, uma vida espiritual que Deus é glorificado em todas as esferas. Eu declaro um tempo com Ele. Eu separo um tempo de descanso, Deus está sendo glorificado, o Shabbat. Eu separo um tempo para poder adorá-lo. Eu não deixo o trabalho consumir os meus 7 dias da semana. Eu separo o meu Shabbat. Eu adoro o Deus certo. Eu não deixo outros deuses governar o meu coração. Às vezes é a minha carreira que está governando a minha geografia, é a minha carreira, é o dinheiro que está governando a minha história. Não tenha outros deuses diante de ti. Quem vai governar o meu coração é o Senhor que quer que eu mudo, é o Senhor que quer que eu fico, o Senhor quer que eu faça o que com a minha agenda. A minha agenda pertence ao Senhor. Nós precisamos nos levantar como uma igreja que se move pela vontade de Deus, pela nuvem de Deus. Quando Deus dá esses 10 mandamentos, a glória do Senhor se manifesta no Sinai. É nesse ambiente de manifestação da glória de Deus que é revelado isso. Então que o Senhor alinhe o nosso coração nessa noite a essa palavra. Eu quero convidar você. Nós vamos encerrar essa noite agora orando, cantando essa canção do poder do nome de Jesus. Essa semana, de forma coincidência, se eu posso assim dizer, cristocedência, eu tive momentos orando essa canção. O Senhor, eu cantei essa
poder no nome de Jesus. Há poder na palavra, não do pastor Bruno, mas a palavra liberada, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. E é essa palavra que está cortando o nosso coração para nos forjar o caráter de Cristo e nos alinhar para morar com Ele na eternidade. Muito obrigado. Nós cremos, ó Pai, na libertação, na conversão do coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, uma restauração do princípio de honra na família. Nós declaramos restauração de casamentos. Espíritos de pombagira não vão prevalecer na mente nem de homens e nem de mulheres, no poder do nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, um alinhamento do nosso coração aos céus. Nós declaramos a manifestação da Tua glória sobre famílias, sobre lares, para a honra do nome do Senhor Jesus. Só nos leve debaixo dessa palavra, da Tua presença, do Teu poder sobre os nossos lares, nos guardando e nos dando uma semana de, ó Deus, nos ruminarmos essa palavra, e que essa palavra encontre o nosso coração como solo fértil. E eu declaro, ela vai, ó Deus, frutificar 30, 60, 100 vezes mais, para a glória do Teu santo nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a manifestação poderosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Hoje juntos nós dizemos amém. Você pode aplaudir e celebrar o Senhor. Aleluia. Gratidão, Deus abençoe.